Ah, o aroma de um bom livro. É isso que hoje eu vou apresentar a vocês. O livro O Perfume, a história de um assassino, de Patrick Süskind. Eu sou Fabrício Albuquerque, você está no canal Resenheiro. Vem comigo. Bom, logo no capítulo 1, o escritor ele vai nos fazer mergulhar num caos de fedores que é a França do século XVIII. Uma Paris sem o menor cuidado das questões sanitárias, em que as pessoas elas têm os hábitos completamente diferentes do que a gente tem hoje, né, de higiene, em que o autor vai descrever que dejetos humanos, defuntos, restos de alimento, tudo que se pensar que é cheiro, a Paris do século XVIII tinha. E é nesse cenário, nessa atmosfera de odores repulsivos, que a mãe de Jean-Baptiste Grenouille dá a luz a ele. Ainda no lugar mais sujo de Paris, no lugar mais fedorento de Paris, uma peixaria, céu aberto, ela sente as dores de parto e ali ela dá a luz, esperando que fosse mais um feto que viesse natimorto, como outros que ela tinha antes. Ela abandona o bebê ali, cercado de vísceras de peixe, restos de alimentos, jogado no chão, e ela se afasta do corpo. Mas Grenouille, logo de início, ele sobrevive. O autor ele tenta mostrar pra gente que Grenouille é um sobrevivente, um ser genial e detestável, mas um sobrevivente. É isso que vai começar a narrar então nesse primeiro capítulo Patrick Süskind, a história desse assassino. O bebê ele é dado para adoção, nem as amas de leite querem ficar com ele. Logo de início percebe-se que ele tem uma característica peculiar, uma criança que não exala cheiro, e aquilo ali já suscita uma certa estranheza, uma certa aversão nele. A ama de leite vai levar ele então num convento, vai falar: não quero esse bebê não, que esse bebê tem coisa ruim aí, negócio, isso não é nem um bebê, é uma coisa, um negócio esquisito, não tem cheiro de gente. Tem demônio aí, essa coisa. E aí ela vai entrega ele aos cuidados do convento. O padre pega ele, mas também sente ali uma certa aversão por ele, uma coisa diferente. E então ele é levado então para uma casa de adoção, a casa de Madame Gaillard. Meu francês é um meu francês é horrível, meu português não é lá essas coisas, meu francês então, nessa casa, então, logo que ele chega ali, até os bebezinhos ali se ressentem da presença dele, como se um ser de outro mundo tivesse vindo àquele lugar, e os bebês se encolhem nos berços para manter a distância dele. As maiores tentam matar ele, tentam sufocar ele, e mesmo assim ele sobrevive. Essa é a primeira grande característica desse personagem. Ele é um sobrevivente. A história vai contar que ele sobrevive a todo tipo de doença. Ele sobrevive ao sarampo, à varicela, à disenteria. Ele cai num poço e sobrevive. Ele tem o peito cheio de água quente, fervente, e sobrevive. Vai sobrevivendo. Quando ele chega então nessa casa vamos dizer, adotiva, nesse lar adotivo da Madame Gaillard, se apresenta então essa mulher que logo na sua infância ela recebeu uma pancada no rosto com um atiçador de lenha, e ela perdeu completamente o olfato. E aí o escritor fala que ela perdeu o olfato e a sensibilidade humana, então ela não sente nada, ela é uma pessoa completamente insensível a tudo. Só que isso também dá a ela um senso de justiça, que é fundamental então para a sobrevivência do Grenouille, porque ela não dá mais nem menos para uma ou outra criança. Grenouille ele tem um poder fascinante de sobrevivência, ele é resistente. O autor ele vai descrever ele como tendo a resistência de uma bactéria e a autossuficiência de um carrapato.
E é comparando a um carrapato, então, que o autor descreve que ele consegue ficar, como um carrapato consegue sobreviver, né? Às vezes com uma gota de sangue sugada do ano passado e consegue se ficar ali na árvore ali e sobreviver até esperar que um outro animal se aproxime e ele consiga sugar de novo aquele animal e viver disso. Era assim que era Grenouille. Ele conseguia, à custa de muito pouco alimentação, sobreviver e de nenhum afeto humano. E esse era Jean-Baptiste Grenouille. Conforme ele vai crescendo, se a fala demorou a vir, se ele andar demorou a acontecer, ele vai desenvolvendo então uma capacidade sobre-humana de perceber os aromas, os cheiros. E ele consegue distinguir a uma distância grande todos os cheiros, tudo com um nariz superdotado, vamos dizer assim, né? Que ele consegue distinguir cheiro de todos os tipos de materiais, sejam humanos ou não e tal, e isso é uma super capacidade dele, e ele vai absorvendo e ele vai decorando esses cheiros. Ele também tem uma memória seletiva fantástica, porque ele consegue saber onde ele sentiu aquele aroma, da onde vem, é como se fosse um superpoder dele. Ele sai então dessa casa, porque ela parou a Madame Gaillard parou de receber o pagamento por cuidar das crianças, e ele é vendido então para um curtume, o curtume do Monsieur Grimal. E lá ele vai desenvolver também a capacidade dele de sobreviver, porque ali ele trabalha sob condições de escravidão mesmo, assim. Fala que ele carrega água por dias, ele dorme quase nada, e nisso ele vai se apropriando dos cheiros, dos aromas e tudo mais. Aí um dia ele vai até a cidade, ele vai até Paris com o seu senhor, e ele percebe um cheiro ímpar, um cheiro que ele nunca sentiu antes. É mais ou menos como se eu ou você gostasse de alguma coisa, sei lá, um bolo de chocolate, e de repente ele provasse do bolo mais incrível e maravilhoso de toda a sua vida, e ele fica pensando, nossa, que bolo é esse? Que coisa é essa? E aí ele sente um aroma fino, suave, que passa, e aí ele vai seguindo, parecendo naquele desenho do pica-pau, que o pica-pau vai sentindo o aroma e vai seguindo, sabe? Ele descobre que aquele cheiro ímpar, inigualável, inédito para ele, vinha de uma moça belíssima e tal, e a moça não vê ele. No filme eles retratam a moça como se a moça fosse cega. Não ficou muito claro para mim isso no livro, de que ela era cega, mas o fato é que ela não percebe ele, talvez porque ele não exale cheiro e tudo mais. Ele vai seguindo ela e tal, vai seguindo ela, vai sentindo o aroma e vai sendo fisgado por aquele cheiro, e ele quer aquele cheiro por tudo, porque ele acredita que se ele conseguir absorver aquele aroma, é como se fosse dar um novo sentido à vida dele. E aí ele vai e ele agarra a moça e captura a moça e se delicia daquele cheiro. Aquilo ali deixa ele eufórico, deixa ele como se fosse no ápice da sua vida, a coisa mais maravilhosa que ele já experimentou. E ele percebe então que um cheiro, um aroma como aquele, ele não encontra em mais nada de tantos milhões de outros cheiros que ele já havia sentido. Ele quer descobrir como que ele retém então aquele aroma. E ele descobre os perfumes. Ele descobre a casa do perfumista Baldini, um italiano, e ele vai um dia entregar umas peças do curtume para aquele perfumista, e ele se oferece para trabalhar ali. E o Baldini, ele tá sentindo inveja de um outro perfumista que criou um perfume famoso que tá alastrado pelas ruas de Paris, que chama Amor e Psique. Quando Grenouille vai ter com ele, Grenouille fala assim: eu consigo desenvolver esse perfume pro senhor, mestre. Fala, que conversa fiada é essa e tal? E ele cria o Amor e Psique, mas arrisca, porque ele consegue distinguir todos os aromas que tem ali, toda a composição, e ele a seu modo vai lá e cria o Amor e Psique. Bom, ele é contratado então por Baldini para ser auxiliar, e ele passa a aprender ali a composição dos perfumes, as notas, as fórmulas, a destilação, e ali ele vai evoluindo nessa alquimia perfumista, vamos dizer assim. Tudo isso ele buscando então eternizar a questão do aroma
que ele sentiu lá na Ruivinha, lá na história. Quando ele percebe que com aqueles métodos do Baldini ele não consegue eternizar aquele aroma, ele fica doido, ele adoece e tudo mais, e aí ele sai da casa de Baldini, e Baldini dá a dica para ele, ó, tem um lugar chamado Grasse, que lá eles têm outras técnicas mais maravilhosas e tal, mais eficazes, e aí ele chega à segunda parte do livro, então, em que ele se exila, porque até então ele ainda não sabe que ele não exala cheiro. Aí ele vai pra caverna, se exila, passa lá 7 anos e depois ele vai pra Grasse, aonde então surge o assassino nele, porque ele começa a coleta das notas para criar aquele perfume maravilhoso. E ele se torna então um serial killer, né? Um assassino em série. E esse assassino em série que ele se torna, tem um único objetivo: eternizar aquele perfume que é o único sentido que tem para a vida dele. E ele desenvolve então um perfume, ele vai trabalhar um ateliê de um perfumista, de uma viúva chamada Arnulf, e ali ele começa a fazer outras experiências e tal, até que ele consegue captar a essência do cheiro, e aí ele passa a matar as mocinhas novinhas, bonitinha. Tô dando alguns spoilers, gente, mas você não perde em nada a leitura do livro, em nada. E você vai perceber que o livro ele é muito alegórico. O autor, na verdade, ele até fala em algum momento que as pessoas talvez não tivessem entendido, porque não é só a história de um assassino, não é só a história de um cara excêntrico que não exala cheiro. Além disso, tivesse a capacidade de perceber todos os aromas e memorizar esses aromas e até compor aromas novos, um perfumista interior, vamos dizer assim. Uma das coisas mais interessantes que eu achei depois de ter lido o livro, quando eu li, que o Susskind, ele fala assim, olha, vocês não entenderam a minha obra, porque esse livro, ele traz uma alegoria desse gênio detestável, né, dessa figura genial e detestável, que era capaz de arrebatar as pessoas por não mostrar a sua essência. Tem até uma cena apoteótica no final, que essa assim eu não vou narrar, vou te resguardar disso, elucida bem isso. A figura, ele fala até da figura de Hitler, que era uma figura genial e detestável, capaz de arrebatar multidões, porque ele conseguia se manter imperceptível, invisível aos olhos das pessoas que o seguiam. As pessoas não conseguiam captar o quanto de desprezo ele tinha pela humanidade, o quanto ele sentia nojo da humanidade, na verdade. Porque é disso que fala. Em alguns momentos o autor ele vai falar que o Grenouille, ele sentia nojo da humanidade, ele sentia nojo das pessoas, que as pessoas eram fedorentas, que as pessoas eram desprezíveis. E a única beleza que ele conseguiu ver na humanidade não era por causa da humanidade, era por causa da essência delas, né? Ele até fala em algum momento, o autor fala em algum momento que o aroma é essência. Logo, se você não tem aroma, você não tem essência e você não existe. Grenouille não existia, é mais ou menos isso. Eu vou deixar a história um pouco de lado, o desfecho, o final é um pouco fantasioso ao meu ver e tal, leia você, tire as suas conclusões, mas eu queria falar um pouquinho também do Patrick Susskind, que ele é um pouco Grenouille assim, sabe? Ele é uma pessoa excêntrica. Depois que ele escreveu, mesmo que depois que ele escreveu e que o livro estourou, fez sucesso na Alemanha e na França, ele não queria receber os prêmios, ele não aparece em feiras, ele não comparece a lançamentos de livro, ele vive de uma forma isolada, excêntrica, ninguém sabe nem na verdade onde ele vive. Ele se negou durante muitos anos a vender os direitos para os cinemas, muitos cineastas famosos queriam gravar o perfume e ele não permitia, porque ele tinha medo que as pessoas não captassem a essência da obra dele, aquilo que ele gostaria mesmo, sabe assim? Então ele é um pouco, eu acho ele um pouco Grenouille também. Bom, gente, mas é um livro, mais um livro que eu li e indico. Vai chegar a hora em que eu vou resenhar aqui algum livro que eu não vou indicar, sabe? Que eu vou falar, eu li, mas não é bom não. Mas esse daqui é top, é legal pra caramba. É isso aí, gente. Que você tenha uma excelente leitura, se deliciando do aroma de um perfume.